de mecanismos que auxiliem o empresário que talvez esteja tão acelerado e tão focado em manter o negócio rodando e garantir o sucesso à história dele, né? E dentro desse contexto da tua pergunta, é muito confundido que quando a gente entra com a questão sucessão, a empresa tem que deixar de ser quem ela é. Ela tem que manter o DNA dela, ela tem que manter a história dela, os fundadores precisam dar essa perpetuação, porque são os princípios da empresa. E aí que está o contexto de calibrar o que vai se trabalhar para o óbvio da gestão não se perder com as mudanças do mundo. Não é porque alguém fundou uma empresa e ela é de sucesso até agora que ela consegue se manter com a mesma receita. Até porque o mundo mudou e muito. Aí a gente tem a oportunidade dos sucessores serem preparados para mudar, auxiliar e potencializar o modelo de gestão. E aí que está o grande contexto, né? E meu ponto de vista é que muito disso se perde no processo de comunicação. Pai, filhos, sobrinhos, irmãos e a família, que pode se tornar um grande obstáculo que cria esse tabu e o medo de suceder. E para fechar só a minha fala, estatisticamente, se a gente for falar de números de sucesso de sucessão, somente 33% dos projetos acabam dando certo. Olha que ruim estatisticamente. Então, o medo também é fundamentado em estatística. É um tema delicado. E tem essa questão, eu acho que tem essa questão de como a gente lida com as mudanças, né? E eu acho que principalmente nós que temos bastante empresa familiar, né? Eu acho que esse tema se torna cada vez mais necessário. Como é que tu vê? Tem algum... claro que o senhor trabalha com isso. Tem algum case que a gente pode falar? Ou alguma coisa que a gente pode se inspirar? Essa empresa ou esse tipo de fundamento serve para ter uma boa sucessão? Existe assim... Claro que não é uma forma, né? Mas tem alguns princípios que nos ajudam a ter uma construção de boa... Eu falo sempre de memória empresarial porque eu acho que as empresas têm que ter a atmosfera daquilo que ela foi criada, né? Porque Sim. Ela tem que perseverar essa parte, né? Então, tu pode contar para nós assim, se tem alguma coisa assim, algumas dicas para isso acontecer ou os principais erros, né? Perfeito, assim, e bem dentro muito boa a tua pergunta, porque assim, você fala muito do que eu chamo do DNA da empresa. Ela não pode perder, como eu mencionei antes. Então, a perpetuação dela depende da manutenção desse DNA. E de maneira nenhuma um processo de sucessão tiraria isso. Então, assim, dentro do processo de sucessão familiar, existem algumas regras básicas. Primeiro, assim, a gente tem que definir a transparência total do processo, né? Tu precisa criar um canal de comunicação dentro da empresa que permita o que a gente chama de o fluxo da franqueza. Porque, mas espera aí, a família não está sendo franca? Não é isso. É que quanto maior a relação, pai, filho, sobrinho, irmãos, tios, dentro da empresa, a gente tem rótulos, né? O pai tem um rótulo do filho. Então, o pai pode ter um filho de 35, 40 anos, mas ele ainda vê como pequeno filho que talvez bateu o carro no portão da casa e ficou aquele rótulo. E um dos primeiros passos é a gente criar uma atmosfera onde a gente separa. Quem é o dono da empresa, ele é o dono. O sucedido, ele é o dono. Ele talvez não queira suceder agora. Mas a gente separa o processo de gestão da gestão familiar, da sucessão, dentro do processo de sucessão. Então, assim, o dono continua sendo dono, mas o processo de gestão a gente prepara os sucessores para que ele esteja atualizado com o que o mundo hoje está exigindo das empresas. E nesse contexto, a comunicação é fundamental para que naquela mesa existe uma pauta pensando na dor do negócio, pensando especificamente como eles se comunicam com a família que não está presente na mesa, como a matriarca em casa envolvida no processo para que ela não tome dores sem fatos e evidência, de que forma que os irmãos, os sócios, são envolvidos, trimestralmente, semestralmente, para entender o movimento da empresa. Mas uma coisa muito importante, preparar o sucedido, o fundador, para um dia ser sucedido com prazer. Porque todo mundo ali, eu não tenho dúvida, que quer o sucesso do negócio. A grande questão que está impedindo eles é a clareza do que é o papel de cada um. E aí entra a segunda dica. A definição desses papéis ela é fundamental, né? E as regras, os entregáveis, uma pauta madura sobre isso. Um processo de sucessão, ele não começa hoje e termina amanhã. Ele é um processo de longo prazo,
de médio e longo prazo. Hoje as pessoas têm uma longevidade de vida muito maior. Então, o que a gente precisa começar a trabalhar? Os pontos que, com o olhar do sucedido e o olhar do sucessor, se tornam prioridade entre eles para o negócio não perder a potência. Mas a grande dica ali é criar primeiro um pacote de regras e fazer os combinados entre eles e a separação das relações familiares. A separação na reunião. Então, ter um papel para o sucessor não significa que tu começou um projeto de sucessão, mas sim quando tu tem uma pauta que trata esse assunto de uma forma sistemática dentro da empresa, e a gente está falando de 3, 5, 10 anos. Né? E um ponto muito importante é que, como o tema sucessão, ele gera um desconforto, porque você vai ter que discutir, criar uma pauta, vai ter que rever a forma que se comunica com a sua família, isso vai gerar... as pessoas postergam, a maioria das empresas postergam muito. E quando o tema cai na mesa, é quando tu não tem mais tempo, recurso para tratar isso. Né? E aí tu me pediu um case, vou falar rapidinho aqui de um empresário. Eu estava aqui atendendo um grupo em Chapecó, na região é comum eu estar por aqui, Chapecó, Concórdia, Pinhalzinho. Inclusive eu leciono algumas disciplinas por MBA aqui de alta performance aqui na Horus, né? Vai ter uma turma agora que está começando. E um empresário me pediu com urgência que eu pegasse um voo, o primeiro voo possível para voltar para Florianópolis. Ele colocaria um carro à disposição, mas eu teria que ir hoje, independente de onde eu estava e o que eu precisava. E eu não entendendo, porque eu tinha tido um contato com ele, num bate-papo de café, sobre sucessão e sobre o calibrar o olhar do sucedido, para ele não ter medo, porque o DNA não transmite o modelo de gestão para o filho, para o sobrinho, não vai no DNA. E os sucessores, eles não querem ser herdeiros. Herdeiro eu ganhei, eu não me esforcei. E grande parte dos sucessores, quando tem um foco alinhado, eles trabalham mais que o funcionário dentro da empresa. Só que existe vamos usar uma expressão, um ranço entre a comunicação e os entregáveis das duas partes. Então, esse empresário, quando ele me chamou, eu senti a urgência, a necessidade. E eu chegando lá na empresa, é uma empresa conhecidíssima aqui no estado, de grande porte, com uma família empresária, eu diria assim, né? O que é uma família empresária? Uma família que já cuida, sim, dos números e da saúde do negócio, mas ainda não fez a sucessão. A empresa familiar leva a emoção na frente. A razão ainda não toma a mesa, já não estrutura, enfim. E aí, o que aconteceu com esse empresário? Ele achava que ele iria falecer. Ele tem mais de 85 anos de idade e ele estava no hospital no dia que eu cheguei. Ele não ganhou alta, ele ficou até o meio-dia e pediu para mim aguardar a empresa até o começo da tarde. E ele convocou toda a família. E naquele momento, a gente estava aí com umas 9 pessoas numa mesa, meu primeiro contato com a empresa, mas eu já tinha contato com os herdeiros, e ele colocou. Na primeira conversa, colocou bem claro: eu errei, eu posterguei muito. E assim, extremamente pressionado pelo estado de saúde dele, com aparelhos respiratórios do lado. E aí, ele teve um momento no hospital onde ele conseguiu desacelerar a mente e pensar que ele não dedicou tempo de vida para formar os sucessores. Independente se é o primeiro filho, segundo, terceiro ou quarto, uma empresa precisa de alguém que dê a continuidade. Não é uma questão de troca de poder, é uma questão de saúde, do teu legado, do impacto que isso vai ter com a família. E aí, uma questão de maturidade, de colocar na mesa, porque eu não tenho dúvida, quando a gente tira o desgaste da falta da franqueza, o que é a falta da franqueza? Eu não poder falar o que realmente eu penso e acredito, mesmo que eu esteja errado, e a pessoa do outro lado ficar de mal, porque eu estou falando uma verdade que a gente está brigando pela dor do negócio. Só que aí mistura-se emoção, e ela tempera essa conversa, ela não termina e não tem continuidade. Concluindo essa história, que é mais longa, esse empresário startou, naquele momento, com várias ações, para fazer um processo de sucessão. Mas não existe como tu acelerar um processo de desenvolvimento. É que nem você resolver hoje ter um filho em 2 semanas e leva 9 meses um processo de gestação, criar todo o processo. Né? E aí... esse desespero, a família, pessoas, filhos fora do país, conectados online,
Ele realmente se emocionou muito, passou 2 semanas, 3 semanas, voltou ao status normal, rotação normal, saúde se estabeleceu, sucessão deixou de ser prioridade. E o barco seguiu. E a família e os sucessores entraram em desespero e começaram a me procurar. Então, a sucessão ela não pode ser tratada quando tu não tem mais tempo, né? Ela precisa ser cultivada. E existem vários passos que eu posso mencionar aqui mais na sequência, mas justamente um deles é a comunicação, a outra é a transparência e depois nível de comprometimento. O que desgasta muito talvez o pai e tal é se os filhos não estão trabalhando tanto quanto ele. E aí a pergunta é trabalhar ou ser estratégico? E no quesito, quando se envolve, por exemplo, a gente está falando de empresas familiares, onde que acaba misturando família, negócio, às vezes não acontece, digamos assim, de que há algumas ideias que são levadas para a empresa e se mistura um pouco desse ambiente familiar também. Como gerar algum conflito, algo nesse sentido de empresas que buscam ser familiar desde a base do fundador até com filhos, netos, com relação a isso? Me ocorreu até, complementando talvez a tua pergunta anterior sobre cases, e agora nessa tua pergunta me ocorreu um outro exemplo aqui, né? Eu atendi um grupo, ele tem 5 sócios, é um grupo que cresceu muito nos últimos 5 anos, porque se alinhou em relação à sucessão e às dores do negócio e à necessidade de mudança. Só que qual era o grande obstáculo? Nós estamos falando de filhos e sobrinhos em 5 irmãos, uma receita que poderia ser explosiva. Todos são donos, numa mesa, tu imagina uma mesa num conselho de gestão. E a empresa crescia muito. Crescer não é sinônimo de desenvolver. E eu coloquei na mesa essa discussão, porque o crescimento é número, pessoas, é faturamento, é quantidade de filial. Exponencialmente também crescem os problemas. Tu leva o problema antigo para uma filial nova, tu não está crescendo. A criatura cresce tanto que engole os criadores. Ninguém quer isso. O bom do crescer, todo mundo está sofrendo com isso. Daí eu sempre brinco, né? Então, o bom seria diminuir se crescer é ruim. Voltando à questão, neste grupo, o que foi trabalhado com eles na sucessão foi desmistificar a questão de tratar como tio, tratar como pai, tratar como sobrinho, mas na fala do excesso de respeito. É uma família que se respeita muito, mesmo se contradizendo algumas ideias. Eu não concordo com o tio, não concordo com o pai. Levou quase 1 ano para a gente criar uma harmonia entre eu não conseguir chamar o meu tio de tio, que é o presidente da empresa, o meu pai de pai, porque isso dava uma conotação negativa para ambos dentro da empresa. Mas o carinho, a relação deles, eles se abraçam diariamente, abraçam todos os funcionários. Tem um clima cultivado lá dentro muito grande dessa saúde da relação. Porém, a saúde da relação não garantia que eles discutissem na mesa, de fato, o que precisava ser discutido, inclusive sobre a performance do sucessor, digo. Então, como a família tratava, como aquele sobrinho que não está ligado ao negócio, que só está fazendo sombra dentro da empresa, era tratado. E nessa empresa levou 1 ano para que eles fossem preparados para poder se posicionar. E é o que a família quer. Coloca a tua verdade na mesa, mas não me ataque, não misture a nossa relação. E criou-se algumas regras em família. A gente envolvia a família, treinava as esposas e mães e os irmãos que não estão no negócio, porque todo mundo vai querer ter um olhar de fora e uma verdade que talvez não seja uma verdade. Eu consigo ver o que eu quero ver. Essa é a minha verdade. E quando a gente começa a colocar para a família que o sobrinho vai ser submetido sob pressão, que ele precisa ter ferramentas de gestão e ele tem que adquirir essa musculatura, e não é uma questão do pai que está focando demais em cima do filho, é a necessidade do negócio, porque senão ele vai lamentar com a mãe e a mãe vai tomar uma dor que talvez só vai prejudicar o caminho dele. Essa família, depois disso, consegue ter uma mesa fluida, segundo o presidente lá. A gente caminha a velocidade 3, quando a gente estava na velocidade 1. Reuniões que duravam 4 horas e não resolviam nada, com essa questão da franqueza, processos de escutativa e regras claras. Ou seja, é competente? Beleza. Ele tem caminho para poder crescer. Não é competente ou não quer, a gente respeita. Tem um desses filhos que ele disse, eu quero ficar aqui, nesse cargo, tá bom. Não quero mais. A família teve dificuldade. Teve outro que disse, eu vou sair.
eu vou atuar no ramo de engenharia. Perfeito, a família não gostou, ficou desconfortável. Respeite a decisão, é no momento onde a pessoa está calibrando o olhar. O que aconteceu com essa pessoa que saiu para a engenharia? Quando se formou, recebeu propostas no mercado de trabalho. O que o pai percebeu? Estou perdendo um baita talento, por que o mercado lá fora está contratando meu filho e eu não estou oferecendo essa remuneração para ele aqui? Não, eu vou lá trazer ele de volta. E aconteceu. E assim, eu tenho cases que são interessantes quando os sobrinhos perceberam, os meus fundadores ainda são jovens, tu não precisa sentar na cadeira dele, tu é da família. Não, mas nós temos ambições maiores, eu falo de 3 ou 4 sobrinhos, vamos abrir um negócio à parte. E eles têm um poder de startar rapidamente o negócio. E eles saíram. E qual é o risco de um fundador? Que o negócio dos sobrinhos dê certo. Mesma história. O negócio começou 1 ano e eles dispararam em crescer. Inclusive um nicho similar ao negócio da empresa. Não deu outra, a família se reuniu e disse, não, nós vamos fazer uma proposta para os nossos sobrinhos voltarem e vamos promover, mas vamos garantir que eles se profissionalizem. Olha só, eu separo a família da gestão e eles colocaram os sobrinhos. Hoje, eu não vou citar aqui o nome da empresa, esses sobrinhos são exemplos a nível Brasil de processo de gestão familiar, respeitando as escolhas de cada um. E a família precisou aprender a respeitar aqueles que não querem e aqueles que estão fora, né? Mas, como eu prometi, no final eu dou 6 dicas para que você tenha uma receita dessa conversa do que talvez fazer, mesmo sem buscar talvez uma parceria externa. Porque o grande dilema, a gente não está falando de amor, de relação aqui, a gente está falando de desgaste na comunicação, de foco. E quando tem um terceiro intermediando esse olhar, ele não está viciado na história da família, ele não está viciado nos números da empresa, ele respeita a história, respeita o que não foi feito até aqui, mas ele assegura que a família tem um estado de consciência de onde está o negócio. Vamos considerar que eu fiz um evento agora dentro da Horus e trouxe um número desse estudo mundial que saiu, que nós estamos sofrendo um tsunami de rotatividade. Por que isso? Mudou a expectativa das pessoas, então essas pessoas também são sucessores, os filhos. Eu atendi uma empresa aqui na região, na região de Concórdia, São Miguel do Oeste, e tem um sucessor só, com idade para suceder e participar da expansão da empresa. Quando a gente fez o trabalho de desenvolvimento individual, ele disse, Petri, meu plano, meu objetivo é ir morar na Europa. Tua família sabe disso? Não, e não gostaria que soubesse. Mas eu vou embora. Mas tu nem experimentou. O ambiente talvez não me permite experimentar. E de fato, a família, suspeitando que ele fosse embora, começou a ter problemas seríssimos de pensar na expansão. Como aqui, na grande região de Chapecó, tem a mesma situação. Petri, eu tenho prazo de validade. A minha vida vai ser fora do Brasil, porque eles já têm uma outra realidade de vida. E eles não veem mais o que talvez o pai quer. Eles querem que o filho trabalhe igual, passe as mesmas dificuldades. Não vai acontecer. O mundo mudou. Então, como eu tenho rotatividade, uma avalanche de rotatividade em cargos dentro da empresa, os sucessores também estão se desligando dos negócios e estão indo embora, independente de colocar o negócio em risco. Olha só que situação que a gente está, se não for tratado as dores. Petri, esse assunto, para mim, eu acho que é um assunto muito importante, talvez até fundamental para a economia regional, né, para nossa, principalmente nacional, mas estou dizendo na nossa micro-região, a gente tem muitas empresas que estão passando por uma transição de gerações, né? Na Europa, nos Estados Unidos, existe uma ideia do legado ser algo mais público, né? Então eles valorizam um certo tipo de legado. Nós temos uma confusão entre o que é rua, o que é casa, que complica um pouco. E eu queria, como tu falou antes, tu quer falar o óbvio, né? Eu queria que tu falasse assim para nós, assim, claro, pela tua experiência, quem dá mais problema? O sucedido ou o sucessor? O sucedido que não abre mão do seu cargo de poder, da sua gerência sobre a empresa, sobre os caminhos, sobre os segredos da empresa, ou o sucessor que talvez não tenha interesse ou não tenha lugar. Qual dos dois
esses lugares precisam mudar mais? Se tu pudesse, né, puder falar. Talvez eu te dê meia resposta, né? Não uma resposta por inteiro, mas assim, vamos lá. Cada empresa tem um jeito de ser e fazer, o DNA dela. E se essa empresa ela fez sucesso, é porque na época a receita do fundador, ela fez acontecer. Não significa que a continuidade dela vai depender disso. Então essa é um ponto que eu queria colocar. Então esse tempero individual, ele precisa ser respeitado. Então eu sempre coloco o seguinte, se alguém vai olhar de fora, é muito fácil falar. A gente precisa entender a realidade da empresa com os olhos do sucessor e do sucedido. Quem ensinou ou preparou ou apoiou a pessoa que vai ser um dia sucedida a aprender a ser um sucessor? Esse empresário que me levou de urgência para lá, ele nunca se preparou para dividir o poder. A dor dele não é que o filho vai dobrar a remuneração, não é isto. A dor é que ele vai deixar de ser o dono. Mas ele nunca vai deixar de ser o dono. Tem um papel muito maior para ele, para gerar hoje o que se busca, o propósito, a conexão. Não, mas ele tem que entender isso, né? Justamente, ele precisa entender. E ele se torna um grande obstáculo por não perceber e ele estar tão acelerado, cuidando da rotina que está matando ele no dia a dia da empresa, onde ele deveria estar cuidando do futuro da empresa, das estratégias da empresa, do sucessor. Então aí eu quero colocar, a preparação dele é um ponto muito importante para a gente chegar no meio termo. Ele precisa criar espaço, caminho e uma coisa muito importante, o nível de disciplina, porque a gente está falando de continuidade. Um passinho por dia, todo dia 1% melhor em rumo a uma sucessão. A gente tem que repaginar o olhar dele do filho que está viciado. Talvez ele entenda e não se expresse, mas ele acha que o filho não tem competência. Mas competência técnica se capacita. O que a gente não negocia é nível de comprometimento das partes. O sucessor e o sucedido tem que estar comprometido com a causa. E a maioria deles tem grande problema de se comprometer. O que é comprometimento? Ele está pagando o consultor? Sim, não é isso. Ele não tem agenda amarrada, ele não se entra de fluxo 100%. Eu vou dar um exemplo de projetos que eu encerrei e de uma forma bem objetiva aqui. A gente levou 3, 4 meses para conseguir fazer uma reunião para gerar um pequeno conselho de família e para a gente construir juntos a preparação do que seria a receita daquela empresa e para definir nível de comprometimento na mesa. Sucesso, reunião marcada, o presidente veio, se envolveu e ele é uma pessoa muito, como todo fundador, muito acelerada, muito enérgica, mas um baita empreendedor. Talvez não um bom gestor, pelo tamanho que a empresa está agora. E daí muitas dores fazem essa velocidade ficar cada vez mais ácida, né? E aí chegou no momento da reunião, preparativa, toda a organização, minha equipe. Chegou a sentir no meio da reunião. Quando a gente começou 15 minutos de reunião, isso à noite, eu senti que ele estava muito inquieto, mas não com a discussão. Eu vi que ele não estava conectado com o negócio na reunião. E ele me puxou pelo braço, me chamou fora da sala e disse, Petri, tu vai me desculpar, eu sou obrigado a sair agora dessa reunião, desse encontro. Eu até entendo, mas o senhor sabe que o senhor está encerrando o trabalho, porque aqui nós estamos criando os laços. É aqui que nós vamos se comprometer e criar uma regra mútua para os dois lados. Petri, eu tenho um negócio muito importante para sair. Disse, o senhor, tranquilo, o senhor é o dono da empresa, o senhor deve saber das consequências e desse momento. E não sou eu que vou dizer que o senhor não deve sair, eu só vou mostrar para o senhor o que vai acontecer a partir daqui. Mas assim, eu gostaria de entender o que é tão importante. Ele disse, eu vou te falar, né? Ele estava indo para um torneio de dominó. Eu disse, realmente o senhor tem que sair. Realmente eu vou encerrar a reunião, eu entendo o senhor. E aí, na semana posterior, eu voltei na empresa e a gente encerrou o contrato. Isso incomodou muito ele, encerrar o contrato. Assim, a empresa não vive um momento onde ela quer que faça a sucessão, mas não quer se comprometer com a dor da sucessão, com a criação de regras, com a divisão desse comprometimento e com a intensidade que isso vai tomar. E a gente está começando algo que pode terminar daqui a 2, 3, 5, 10 anos, que não depende só do Petri ajudar. Eu vou criar um canal. A velocidade que vocês vão caminhar ali dentro é uma escolha. Passou 1 ano e meio, 2 anos, ele me liga, Petri, eu preciso falar contigo realmente agora, pensando no que aconteceu, a gente precisa retomar esse projeto.
Ok, eu estou em viagem, eu volto daqui a 2 dias, vamos marcar uma reunião, a gente vai conversar sobre isso. E eu quero antes fazer uma live com o senhor e a gente vai discutir alguns pontos para ajudar o senhor a não ter dor sobre isso. E o senhor estar 100% presente naquele momento, independente da outra agenda. Se o senhor me diz que o futuro da empresa é importante, isso tem que ser demonstrado em agenda amarrada e ações. Ok, marcamos uma quinta-feira às 7h30 da manhã. Deu 8, deu 9, deu 10, liguei para a secretária dele. Não, ele foi para um evento tal, de kart, sei lá do que, tal. Ok, pede para ele me retornar quando for importante, Petri, sobre o projeto de sucessão. Não retornou, já faz quase 1 ano isso. Então, assim, quando pinta um obstáculo, a empresa lembra. E esse é um erro, porque ali tu está temperado com emoção, né? E dentro da sucessão, nada mais é do que tu trazer experiências de outras empresas. Então, assim, eu lembro aqui da região, eu ouvi o depoimento quando eu fazia um trabalho de conselho de gestão da Laclelo, né? O desafio que foi para o Lelo negociar com o pai dele a venda da empresa, a fusão da empresa com a multinacional. Não foi fácil, a gente rachou a mesa. Foi muito difícil. Às vezes, alguém tem que bater na mesa quando a razão é a saúde do negócio e não a saúde da família. E aí, concluindo, o empresário muitas vezes trabalhou tanto que ele não sabe mais o que ele gosta de fazer. E falo isso com um empresário que eu conheci, que fundou a empresa com 18 anos, trabalhei 18 anos com ele, uma pessoa fantástica, e ele faleceu agora, com 94 anos, indo para a empresa todos os dias. Eu encontrei ele agora há pouco tempo na Federação das Indústrias, lá na Fiesc, e um ano antes dele falecer, e aí ele me reconheceu, na época eu não tinha barba, e ele passou por mim e disse: Petri, tudo bom? Eu não consegui responder aquela pergunta que tu me fez, que eu trabalho muito, não dando a resposta, mas amarrando uma pergunta poderosa, que te faz pensar no outro nível. E a pergunta para ele era, com tudo que ele construiu, uma empresa de sucesso, ele tinha 4, 5 herdeiros, mas ele era a pessoa pensante no negócio. E ele percebeu que ele se dedicou tanto ao negócio que não preparou os sucessores como ele gostaria, mas tinha uma coisa muito importante. O que ele gosta de fazer além de trabalhar, que recarrega a bateria dele. E aí foi o desafio. Seu João, ele partiu, deixou o legado dele absurdamente grande, né? Mas ele não conseguiu se desconectar do excesso de trabalhar. A vida não é só trabalho. E o sucedido, ele precisa ser preparado para viver. Né? E aqui em Chapecó a gente tinha um empresário, tem esse empresário, uma pessoa jovem, 60 anos de idade, hoje muito jovem, e ele sofria muito com essa questão do poder. O que é o poder? Num evento, numa abertura de uma filial, não ser ele a pessoa do microfone. Ele pode ter muito mais potência quando ele entende o papel social dele, quando ele entende que ele lubrifica essa máquina para acontecer. E a gestão, deixa os jovens tocar, a bateria está carregada, a empresa precisa repaginar o modelo. Não é por nada que a gente está tendo aí 94,6% da população que está trabalhando que levantou a mão e disse que vão trocar de emprego nos próximos 12 meses. Quem vai trabalhar mais quando as pessoas saem? O empresário, os sucessores. E aí não sobra tempo para planejar, porque tu vai trabalhar com os braços, né? Perfeito, professor. Quero falar contigo também aqui a respeito do curso de MBA, Gestão de Pessoas de Alta Performance. As aulas iniciam no próximo dia 11 de agosto. Você vai trabalhar com essa turma, disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas e também o Planejamento Estratégico do RH. O que o pessoal que vai fazer esse curso, ou o pessoal até que está em casa, para saber o que o senhor trabalha nesse curso, nessas matérias? Então, assim, a primeira coisa, eu diria que se fosse exemplificar isso numa figura, eu botaria um carro atropelando uma lombada. Sabe quando tu atropela uma lombada e tu diz, poxa, trouxe o carro de volta para a pista e continuou? Quando tu sai de um choque desse, tu leva um solavanco desse, tu sai com um estado de consciência, tu tá ligado. A questão dessa disciplina, o que eu busco, principalmente como pano de fundo, é fazer com que as pessoas tenham consciência do mundo que a gente tem agora e o que não está dando certo dentro dos processos de gestão. A gestão de pessoas mudou muito. A pandemia, sim, ela trouxe um solavanco,
Mas não é por acaso que nós estamos tendo aí a nível mundo, mas o Brasil está muito pior, essa rotatividade que aconteceu no ano passado e agora. E essa rotatividade, ela está levando o DNA da empresa pelas portas. A empresa está perdendo a gestão do óbvio, ferramentas básicas de gestão, as conexões, o sentar, o relacionamento. E o que tem a ver isso com a disciplina? Esse público que agora está gerindo gente tem que cuidar de gente. Porque a nossa geração de RH, e eu sou dessa geração e me coloco no meio, nós cuidamos tanto de rotina, tanto de processo, e não resolvemos, não automatizamos, não eliminamos isso, que a gente parou de cuidar de gente. Parou de exigir o óbvio, parou de ser franco, parou de cobrar carreira, parou de ter níveis de tolerância negociáveis, sem quebrar na perna. Parou de vender o sonho. Quer dizer, eu comecei com 14 anos, alguém me pegou pelo braço, Petri, tu quer ser assim ou assim? Não, eu não quero ser assim. Essa pessoa está aqui 18, 20 anos fazendo a mesma coisa. Agora, se tu quiser ser assim, tu tem que seguir esse caminho aqui. E hoje falta isso. Então as pessoas entram na empresa, a experiência que o colaborador está tendo dentro das empresas não é boa. O RH tem que lubrificar essa experiência, ele tem que se posicionar, mas ele não pode perder o poder de cobrar desempenho. Você contrata uma pessoa para assumir um cargo, ela tem que ter desempenho, ela tem que ter entregas. A gente hoje não tem essa maturidade, porque eu brinco muito, né? Não trocamos o C de controle, ainda estamos querendo controlar as pessoas no ambiente de trabalho, para o C de confiança, maturidade. E esse MBA, ele pega essa disciplina para repensar esses eixos, essas diretrizes do planejamento estratégico dentro da dor real hoje. Um mundo que 94% dos funcionários querem sair da empresa, desses mais de 50% levantaram a mão e não querem saber se o fundador sabe ou não que ele quer sair. E ele não está preocupado. Por quê? Mudou expectativas de quem trabalha, eles não têm mais a conexão, a lealdade com a marca. Não espere isso não vai acontecer. E não vamos voltar atrás. Como ele não tem mais a expectativa, a conexão com a marca, 6, 8 meses é o prazo que eles estão dando para experimentar. Se eu tenho perspectiva aqui, se eu gosto, se as pessoas estão me dando um rumo de carreira. E eles começam a rodar. Esse é um risco para a carreira individual. Não vou entrar nesse item agora. Mas para a empresa, isso faz com que liderança e gestores comecem a ser muito operacional. Fluxo muito grande de pessoas. Esse olhar dentro do MBA, a gente traz para a mesa, amarra isso em ações e a intensidade. E aí tem que entender, como a gente está falando de grande número de empresas familiares, como eu adequo e trago isso para a realidade da empresa. Ter uma receita de bolo de um sucesso, o bolo da avó, não significa tu conseguir fazer. Saber que o mundo está tendo essa mudança não significa que tu priorize isso dentro da empresa. Todo mundo sabe que isso está acontecendo. Mas quem de verdade consegue hoje mostrar se melhorou, se colocou um tijolinho a mais a cada mês na mudança dentro da empresa? Dificilmente, porque as pessoas estão nos RHs tão aceleradas que elas perderam a construção. Perdemos a construção de carreira, de cargos, avaliação de desempenho, remuneração variável. O óbvio, isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Nós, principalmente como RH, perdemos a credibilidade no lado do presidente, no lado dos sucessores, que é o que a gente está falando. Então, o resgate dessa credibilidade e o posicionamento e a potência que o RH precisa vai ser muito cobrado. Então, eu vejo também muita rotatividade na área de RH, por despreparo. Professor, para a gente encaminhar o final da nossa entrevista, dicas para os nossos ouvintes? Perfeito. Assim, como um tema é longo, e a gente está encurtando, pegando alguns insights aqui, né? Assim, eu gosto de pensar em dicas que possam, talvez, criar uma receita interna. Primeiro, assim, comece a planejar cedo. Essa é a dica. Mesmo que o assunto seja desconfortável para você, que você tem uma relação, talvez, desgastada, né, com esse assunto, assuma o problema como problema, porque ele não vai se resolver sozinho. 5, 3 anos antes, 10 anos, não tem problema. Você não precisa assumir um compromisso que não esteja maduro para assumir. Você tem que ter a visão do todo, criar esse mapa. Tá? Depois, envolva os membros da família para ajudar a criar as regras do que é sair de uma empresa familiar, onde a emoção, muitas vezes, ela é paga pela dor, o caixa vai pagar isso,
Uma empresa familiar posterga as discussões. Uma empresa profissionalizada que eu digo assim, empresa familiar, ela cuida dos indicadores, dos números, não mistura patrimônio, desgaste, ela tem uma separação disso. Então, assim, segundo passo é envolver a família na construção disso. Isso ajuda muito. Terceiro passo, seja realista. Olhe ao seu entorno, não pare de ver o mundo. O teu sucessor ele tem que ser um canalizador de buscar lá fora que o mundo está girando e que soluções temos para manter a empresa saudável e viva. Porque quando tem crise, fica muito mais difícil discutir sucessão. Faça o que é melhor para o negócio, em família empresária. Não é complicado. Gestão básica rodando bem, níveis de tolerância negociáveis, níveis de comprometimento claro, avaliações puras de desempenho do sucessor, cheque, um extrato desse desempenho dele, trimestral, semestral, na mesa do presidente, alguém que faça essa intermediação até que a coisa flui, né? Treine o sucessor com o quê? Com o que o sucedido quer, com o que a empresa precisa, mas ele precisa ser desenvolvido. Porque muitas vezes o olhar dele é de vítima e eles buscam sempre um culpado. E muitas vezes ele não está comprometido, ele não tem acabativa, ele tem arrancada. E sexto item, conte com o apoio de pessoas externas. Independente de alguém intermediando, encurta muito o caminho, porque ele não vai se poluir com a rotina do dia a dia da empresa que desgasta. Tá? Então, comece a planejar, envolva a família, seja realista, faça o que é melhor para o negócio, os números, não a opinião, né? Foco nos números, treine o sucessor e busque apoio externo. Perfeito. Esse Vanderlei Petri, nosso convidado de hoje por aqui.